fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. Reverendíssimo Padre Everaldo von Robert, digníssimo reitor desta igreja e capelão da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, reverendíssimo Padre Mateus, caríssimos amigos seminaristas, reverendas irmãs, ilustre senhor prior e senhora priora, na pessoa dos quais cumprimento todos os confrades deste sodalício, especialmente aqueles que hoje se associaram à Ordem Carmelita. Enfim, amados irmãos e irmãs, filhos devotos da Virgem Maria, que acorrem aqui ao seu templo para cantar os louvores de Nossa Senhora do Carmo. Tão logo os nossos primeiros pais, por uma tremenda infelicidade, foram derrotados pela serpente maligna, Deus, nosso Senhor, lhes prometeu a vitória sobre o pecado por meio de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria o pecado. Nós sabemos que as promessas de Deus, elas são sempre infalíveis, porque Deus não se engana, nem pode nos enganar. E de fato a promessa de Deus se cumpriu quando a mulher vitoriosa sobre o pecado veio a este mundo, que é a Virgem Santíssima, e sem sombra de dúvidas não poderia ser outra pessoa, porque afinal de contas, a vitória sobre o pecado não se deu em nenhuma criatura, como se deu na Virgem Santíssima, pois nela, em sua alma, a vitória contra o pecado foi completa, foi plena, foi total, foi absoluta. E nada mais conveniente, porque se o pecado entrou no mundo por meio de uma mulher, se o fracasso, a ruína da humanidade veio ao mundo por meio de uma mulher, também deveria o triunfo sobre o pecado vir a este mundo por meio de uma mulher. Tal ordem foi exigida na obra da nossa salvação, de modo que o demônio fosse atacado com a mesma arma com a qual ele nos atacara, fosse atado no mesmo laço no qual ele nos prendera, fosse enfim golpeado aí mesmo onde ele nos havia ferido. E não só isso, mas antes mesmo que Eva causasse a ruína do mundo, nós sabemos que o próprio demônio, na sua soberba, ousou se rebelar contra Deus. E foi causa, sim, de ruína para muitos e muitos anjos. Ele, antes de ser o príncipe das trevas, foi Lúcifer, que significa o portador da luz. Ele que superava na glória e esplendor da santidade os mais altos querubins e serafins do céu. Ele que era um luzeiro resplandecente que brilhava diante do trono de Deus, foi precipitado nas trevas do abismo. É sobre ele que nós lemos no livro do profeta Isaías as seguintes palavras: Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da aurora. Tu, que dizias no teu coração, subirei até o céu e exaltarei meu trono acima das estrelas. Subirei acima das nuvens, tornando-me semelhante ao Altíssimo. Pelo contrário, foste precipitado na morada dos mortos, no fundo do abismo. Lúcifer quis se tornar um astro mais fulgurante que o próprio Deus. E na sua queda, ele arrastou consigo a terça parte das estrelas, ou seja, a terça parte dos anjos, como de fato diz o livro
do Apocalipse. Assim se escureceu a terça parte dos astros, e o dia perdeu, diz o Apocalipse, 1/3 da sua claridade. E com a derrocada de tantos e tantos espíritos angélicos, parecia que o céu tinha perdido para sempre uma grande parte da sua luz, do seu brilho de outrora. Parecia que o paraíso já não era tão resplandecente quanto fora antes. Mas eis que Deus, naquela imensa sabedoria com a qual Ele ordena todas as obras da nossa salvação, Ele dispôs que a Virgem Maria não só reparasse a ruína da humanidade, ocasionada por Eva, mas também reparasse a própria queda dos anjos, que fora causada por Lúcifer. E toda aquela luz celestial que antes parecia perdida para todo sempre, não somente foi restabelecida ao paraíso, mas mesmo foi como que, diz Santo Tomás de Aquino, para usar sua expressão, como que infinitamente superada. Desse modo, Deus dispôs que não só a mulher reparasse o que fizera a mulher, mas igualmente que uma estrela muito mais refulgente viesse a brilhar na abóbada celeste, com um brilho tal que ofuscasse e deixasse em sombrio esquecimento aquela antiga luz que pertencera a Lúcifer e aos seus anjos. Porém, o demônio, na sua vergonhosa derrota, tendo perdido todo o seu brilho e a beleza de antes, sabendo-se derrotado por Maria Santíssima, ele agora deseja perseguir, insiste em combater a nós, que somos seus filhos, somos os filhos de Eva. É claro, ele já não pode mais fazer nada contra a Santíssima Virgem, a sua derrota já foi cabal, mas ele agora deseja se vingar da Virgem Santa, perseguindo a nós. Há uma inimizade que durará para sempre entre a Virgem Maria, a nova Eva, e a primitiva serpente, entre a descendência daquela que é a estrela da manhã e a descendência de Lúcifer, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E é por essa inimizade que Lúcifer e os seus anjos de trevas tentam nos assaltar com tentações de todo tipo. O demônio, por sua própria culpa, perdeu para sempre a luz perpétua. E ele, por inveja, quer fazer com que nós também percamos a luz da glória. Ele sabe que nós ainda podemos ganhar o céu, que nós podemos ser felizes nos esplendores da glória, que nós podemos, como diz nosso Senhor no Evangelho, ser esses justos que brilham como o sol no reino do seu Pai. Ele, por inveja, quer nos atrair, nos roubar de Deus e nos arrastar para o negro abismo do inferno. Ai de nós, e que infelizes nós seríamos se nós estivéssemos abandonados à nossa própria sorte, nessa batalha entre o bem e o mal, entre o pecado e a graça, entre o céu e o inferno. Se ninguém fosse por nós, se ninguém estivesse ao nosso lado, se nós estivéssemos sozinhos, se ninguém lutasse por nós, como nós poderíamos resistir ao demônio? Nós bem sabemos, aprendemos no catecismo, os anjos, eles são superiores aos homens. A natureza angélica é superior à nossa condição humana. Os anjos têm uma inteligência mais penetrante, mais profunda do que a nossa. Os anjos têm um poder espiritual que não é dado a nós, pobres mortais. Nós que somos apenas míseros, fracos, frágeis, débeis, homens pecadores. Lúcifer e o seu exército, nesse combate, com muita facilidade, nos esmagariam. Mas o nosso bom Deus providenciou para nós um socorro, um amparo,
um refúgio, uma fortaleza, uma advogada, uma aliada poderosa nessa luta contra as sugestões malignas que o diabo nos faz. Nessa luta contra o dragão que varreu a terça parte das estrelas. Nesse combate, diz Santo Afonso Maria de Ligório, com muita razão, a Santíssima Virgem é comparada a um exército em ordem de batalha. Terribilis ut castrorum aties ordinata. Porque ela sabe ordenar, usar do seu poder e da sua misericórdia para a confusão dos nossos inimigos infernais e para o bem das nossas almas, de nós, que somos os seus servos e leais devotos, que nas tentações invocamos o seu poderoso auxílio. Maria Santíssima é essa mulher prometida por Deus já no princípio do mundo, já na aurora do mundo, essa estrela da manhã que está lá no início da criação, que já desponta na aurora da humanidade e anuncia que vai chegar o dia da nossa salvação, que há de chegar o sol da justiça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É a mulher prometida que com os pés virginais esmagou a altiva, a soberba cabeça da serpente. Ipsa conteret caput tuum. Ela esmagar-te-á a cabeça. Reverendíssimo Padre Everaldo, amados irmãos, se no calor desta guerra o barquinho da nossa alma está agitado pelos ventos da tentação da carne, do mundo, do demônio, recorramos a Maria. Quando o demônio, nas suas seduções malignas, vier nos colocar nas tempestades mais impetuosas, nas águas mais turbulentas, quando fizer vir sobre nós as ondas mais encapeladas, na noite mais escura, quando as nuvens mais densas cobrirem o firmamento da nossa vida, quando o sol divino parece se esconder em nuvens cinzas, quando o mar da vida parecer turbulento pelas tentações, recorramos a Maria. Quando nossa carne de míseros filhos de Eva fraquejar, quando já não parecer possível lutar contra o pecado, quando as tentações parecerem superarem todas as nossas forças, quando as seduções do pecado parecerem irresistíveis e se mostrarem tão fortes ao ponto de nós querermos desistir, quando estivermos prestes a desistir de Deus, recorramos a Maria. Quando este mundo investir contra nós, quando colocar diante dos nossos olhos o brilho das suas honras, das suas riquezas, dos seus prazeres, quando ele quiser nos enganar com seus encantos, recorramos a Maria. Quando a eterna salvação da nossa alma estiver em risco, quando estivermos prestes a ofender a Deus, nosso Senhor, que é digno de ser amado sobre todas as coisas, quando a tentação estiver nos arrastando para o inferno, recorramos a Maria. Recorramos a Maria, pois a mais densa treva não é capaz de ofuscar o brilho dessa estrela que permanece resplandecente no céu. E se nós a invocarmos com confiança, ela que é a estrela da nossa esperança, nós veremos essa noite da nossa alma clarear-se como o dia. Et nox sicut dies illuminabitur. Seja qual for a fraqueza, o vício, a falta, a tentação, enfim, não há pecado que não possa ser vencido com o poderoso auxílio da Virgem Maria, pois ela é triunfadora do pecado e do demônio. Não há batalha que, com tão valorosa aliada, não possa ser vencida. Não há pecador, por mais infeliz que seja, que não possa ser salvo por ela.
Habituemo-nos a essa bela prática de invocar Nossa Senhora nas tentações, quando estivermos no perigo, na iminência de ofender a Deus. Rezemos as suas jaculatórias, invoquemos o seu santíssimo nome, quando o ímpeto da tentação se erguer contra nós. Ela já é em si mesma vitoriosa contra o pecado. Ela é a nova Eva que repara o mal que fizera a primeira Eva. Ela é a nova estrela da manhã cuja luz dissipa as trevas de Lúcifer. Recorramos a Maria, refúgio dos pecadores, e permitamos assim que ela vença o pecado, a tentação em nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.